Quer dizer, foi as pessoas que tiveram dificuldade, que na resposta tinha que mencionar, depende, probabilidade, depende de quanto que nós não vamos tomar nenhuma medida, por exemplo, para conter as emissões de gases que provocam o efeito estufa. Então aí a resposta foi, a pergunta foi considerada bem mais difícil. Também como o PISA, eu não falei, mas o PISA, ele tem 6 níveis. Né? Nível 1, que é o pior, nível 6, que é melhor. Aqui, o índice indicador de letramento científico, temos só 4 níveis. Então, o pior, nível 1, letramento não científico, rudimentar, básico e proficiente. Aqui vocês podem ver depois com mais calma o que se espera de cada um dentro desses níveis. Então, olha só, o Brasil, né, está por volta aqui, ó, nós temos 48% de pessoas, né, que foram consideradas com letramento rudimentar, científico rudimentar, e 16, não, rudimentar, e 16 não rudimentar, não científico. De forma que 64% estão até o nível 2, que é um índice muito ruim, né? E aí, o que isso pode ocasionar? Dificuldade em responder questões, né, mais diversos níveis que envolvam um pouco de ciência, um pouco de pensamento crítico, né? Então, por exemplo, conferir a conta de consumo de energia elétrica. Nós vamos dizer assim, quantas pessoas no total, considerando todas as pessoas que foram agrupadas no nível 1, que é o pior letramento, né? Não letramento científico, 2 rudimentar, o 3 é o básico e o 4 é o proficiente. Né? Então vamos lá ver. Quantas pessoas que têm dificuldade e fariam com dificuldade ou não seriam capazes de fazer? 26% disseram que são incapazes de fazer. Só que veja só, do nível 1 são 40%. No nível 4, mesmo mais proficiente, 8% disseram que não se sentem capazes, são incapazes de fazer. Uma interpretação da conta, né? Ler manuais para instalar aparelhos domésticos. Então, 26% também. 39%, não mudou muito aqui no nível 1, mas aumentou 10 pontos no nível 4. Isso é ruim, não só aparelhos domésticos, como também para a empresa de um modo geral, a indústria de um modo geral, né? Que o nosso operário tem dificuldade de entender os manuais dos equipamentos que eles têm que manusear depois. Por isso que algumas empresas preferem instalar subsidiárias em países do leste europeu, onde o conhecimento científico é melhor. Interpretar dados científicos incluídos nos rótulos de produtos alimentares. Estão falando o quê? Tabela nutricional, composição, etc. e tal. Se a pessoa quer saber quanto de caloria, o que ela pode comer para manter uma dieta mais saudável. Olha só, 48% tiveram dificuldade, sendo no nível 1 60 e 35 no nível 4 tem dificuldade. E por último, a pergunta era questão de interpretar os resultados de um exame de sangue a partir de valores de referência fornecidos pelo laboratório. 55% ao todo, mas variou de 67 a 35 de dificuldade. Então, a complexidade aumentou. As perguntas aqui eram mais simples e aqui até no final as perguntas eram mais difíceis, mais complexas. Porque exame de sangue, nós estamos falando do quê? Você fez um exame para a quantidade de açúcar do sangue. Deu 90. Isso é bom, isso é ruim, isso é alto, isso é baixo? Vem lá no próprio, né? Vem uma reguinha, ó, de 80 até 100 tá normal, vamos supor. Você deu 90, caiu dentro? Caiu na faixa, né? Então você tá bem. Deu 70, tá baixo, deu 120, tá. Opa, tem que, né? Tem que ver o que eu posso fazer com o médico. As pessoas não se sentem capazes. Então vocês estão vendo que há um incremento, assim, quanto maior a complexidade, mais as pessoas dizem que têm dificuldade. Mas isso vale para qualquer um dos níveis, tá? Tanto o nível 1, que é rudimentar, tá vendo que aumentou de 40 até 67,
como do nível 4, que é proficiente. De 8 foi para 35. Então, todo mundo tem dificuldade. E uma das explicações também é porque o nosso ensino de ciências, de biologia, química, física, ele é muito o quê? Se vocês fizerem um esforço para lembrar como eram suas aulas no 5º ano, no 6º ano, no 3º ano do ensino médio, no 2º, como é que é? Pense um pouco. Garanto para vocês que vocês vão ver muito isso, que vocês vão lembrar, ó, decorar dados, contexto, conceitos descontextualizados, aquele conhecimento de gavetinha, né? Um arquivo lá, quando eu quiser, eu vou lá acessar, mas já esqueceu, né? E assim vai, e assim todos nós, são poucos casos, né? São poucas escolas que fazem projeto mesmo, investigação científica com seus alunos. Enfim, falta vivenciar um método científico, testar hipóteses. Essa é a grande dificuldade. O método científico pode ser meio complexo, olhando aqui, ó, um labirinto, né? Observação, problema, coleta de dados, hipótese, qual é a metodologia, como é que eu coleto, deu certo, apoio a hipótese, corrobora, não, faço tudo de novo. Então, é claro, não vai fazer isso para uma criança de 7 anos, você não vai fazer isso, mas para cada nível, cada faixa etária, tem um jeito específico para se falar. Então, uma pergunta que eu lanço. O ar tem peso? Ou massa, né? Vamos pensar em massa, né? O ar tem massa, né? O peso fica mais, assim, tá... Mesmo sabendo que é errado, né? Vamos catar com peso. Tem esse ar aqui, ó. Tem massa? Tem peso? Como é que eu posso comprovar? Que é a pergunta, né? Como é que eu posso comprovar? O ar tem peso? Né? Você quer chegar nessa resposta. Como é que eu posso comprovar? Isso aqui já é um método. Então, vamos pensar numa bola de futebol. Né? Uma bola de futebol cheia. Futebol, né? Muito comum aqui no Brasil. Uma balança pesa essa bola cheia. Vamos ter uma balança digital agora, né? Então, peso X. Você agora, então, esvazia essa bola. O que saiu lá de dentro? O ar, não é isso? E aí? A bola vai pesar mais ou vai pesar menos? Ela vai pesar menos, né? Vai ter menos massa. O que saiu lá de dentro? O ar. Então, se você antes, se a bola cheia pesava 500 gramas, e agora ela pesa 300, ela vazia, isso quer dizer que 200 foi o quê? Foi o ar. Então, a sua pergunta, o ar tem massa, tem peso? Sim. Nesse caso, uma bola de futebol, dentro da bola de futebol tem 200 gramas. Você conseguiu provar. E aí, então, baseado, fez um experimento, né? Fez a sua pergunta, conseguiu o seu resultado e corroborou a sua hipótese. Beleza. Uma outra pergunta que pode ser engraçada, a Terra gira em torno do Sol? Né? Como é que eu posso provar? Para isso, nós vamos pedir auxílio ao Garfield. O gato mais trabalhador do universo, né? E ele tem um dom, né? Que é teletransportar todo mundo para a beira da praia. E aí nós vamos chegar já amanhã cedo, todo mundo com distanciamento social, Rio de Janeiro está liberado, com a sua cadeirinha, cada um com a sua cadeirinha, 6 horas da manhã, vamos para a praia, o mar está na nossa frente, a água, o sol vai estar onde? Na nossa frente, né? 6 horas da manhã o sol vai estar aqui. Beleza, vamos ficar lá o dia inteiro. Sua limonada, aguinha de coco, camarãozinho frito. 12 horas o sol tá aqui em cima. Às 18 horas o sol tá lá para trás. Ouviu? Talvez alguns de vocês não falaram, mas talvez tenham pensado que foi o sol. Geralmente nessa palestra um monte de gente fala ou pensa o sol. É aquele silêncio que ninguém fala nada, mas todo mundo pensou, né? Mas, no entanto, a gente já resolveu isso há mais de 500 anos, né? Alguns pesquisadores morreram queimados na cruz que foi defender que era a Terra que movia em torno do Sol. E tudo porque eu induzi vocês, foi muito fácil, né? Tô separado. Claro que aí você tem que buscar, aqui a gente não está querendo dar uma aula de como de fato provar, mas enfim, está relacionado com conceitos físicos,
né, que tem questão de referencial, porque nós estamos parados em relação à Terra e a Terra que se movimenta, né? Então, uma analogia para uma criança você pode fazer com os ônibus circulares. Quem já não andou do motorista na janela e olhou para baixo, a linha pontilhada lá, branca ou amarela, se o ônibus está movimentando, você tem a nítida sensação de que é a linha, né? É a faixa que está se movendo. Mas você sabe que a faixa não está se movendo. É porque, como você está parado em relação ao ônibus, e o ônibus está se movendo, e aí você tem a sensação de que a faixa está se movendo. Mas tem a questão do dia e da noite, tem a questão das estações do ano, tem uma série de coisas das sombras, né, que você pode provar e demonstrar isso para os seus alunos em qualquer nível. Então vejam só, mesmo conhecimento que já deveriam estar solidificados, muitas vezes a gente comete, né, a imprudência de aceitá-los como verdadeiros e por diversos motivos, questão da Terra plana, né? Então, parte do desconhecimento também pode ser devida a isso, né? As informações erradas, que estão contaminando bastante, né, o nosso momento, né? Quando a Terra é plana, dane-se, não tem muito problema, a gente até ri. Mas e quando é o movimento anti-vacina, né, que vem com a ideia que é meu corpo, eu decido. Só que a decisão sua de não vacinar, e se a cobertura vacinal diminuir abaixo de 70%, 75% para alguns, até 80%, todo mundo corre risco. Né? Não tem necessidade dos 100% estarem vacinados, mas acima de 90%, 95%, com certeza o vírus não se consegue propagar, ou a bactéria, né? Então, e esse movimento nasceu na década de 90 por um artigo científico errado, fraudado, de que a vacina tríplice causava autismo. Hoje já se sabe que é mentira, mas as pessoas ainda acreditam nisso. Né? Mesmo com estudos científicos sendo amplamente divulgados na mídia, estudo científico divulgado na mídia. Na Dinamarca acompanhou mais de 600 mil crianças ao longo